Olá, pessoal. Meu nome é Gleiciane Félix, eu sou ergonomista e eu vim falar um pouquinho aqui com vocês sobre o que as empresas serão exigidas durante a fiscalização a partir de agora, 26 de maio de 2026. O que você vai precisar apresentar durante a fiscalização? Nesses últimos tempos, eu tenho participado de alguns eventos onde a Auditoria Fiscal do Trabalho vem apresentando como será essa fiscalização, o que será exigido das empresas, né, durante esse processo. Eu quero aproveitar para compartilhar com vocês. Será que já está tudo pronto aí para essa fiscalização? Será que está correta a identificação dos riscos psicossociais? Então, eu vou iniciar compartilhando com vocês um material para a gente aqui falando brevemente um pouquinho sobre esse assunto. Já é sabido por todos que essa exigência, né, da NR1, ela faz com que as empresas façam um levantamento dos riscos ocupacionais, dos ergonômicos, incluindo os psicossociais. Isso dentro dos termos da NR17. Logo, para que isso aconteça, as empresas precisam apresentar qual documentação, pessoal? Se nós estamos falando dentro dos termos da NR17, ela vai fazer isso por uma avaliação ergonômica preliminar, que é uma AEP, ou através de uma AET, que é a análise ergonômica do trabalho. O que se espera da auditoria fiscal chegar na empresa, né? O que se espera das empresas? Garantir que os trabalhadores estejam protegidos contra fatores como assédio moral, pressão excessiva e ambientes tóxicos. Ela espera que as empresas adotem medidas para evitar situações que possam comprometer a saúde psicológica dos trabalhadores e aplicar aos riscos psicossociais o mesmo rigor dos outros riscos, ou seja, da mesma forma que nós identificamos um risco químico, físico, biológico, eu preciso também identificar todos os grupos ergonômicos, incluindo os psicossociais. E da mesma forma como eu tenho que ter uma gradação desses riscos, eu também preciso ter uma gradação dos riscos psicossociais. Isso seja através de uma matriz de risco, da metodologia que eu defini ali para fazer essa graduação. E qual outro passo que não pode deixar de ocorrer? Incluir no PGR tanto que foi os fatores que foram identificados, não só os psicossociais, mas todos os fatores ergonômicos, né, que são os biomecânicos, de mobiliários e equipamentos, os cognitivos, os ambientais e os psicossociais, e as medidas de controle para gerenciar esses riscos que foram encontrados. Na auditoria fiscal do trabalho, os auditores eles falaram muito sobre como que vai ser isso, né? O auditor fiscal ele já vai chegar ali e já vai autuar as empresas, né? Por se tratar de uma lei nova, será aplicado, né, o critério da dupla visita, ou seja, o auditor fiscal ele vai fiscalizar ali e vai verificar, né, vai deixar ali um termo de notificação, mas não vai ter uma autuação. Numa próxima visita, já será autuado. Então, será ali a critério, né, informativo, de orientação, mas a próxima visita você já será aí autuado. Então, um prazo, né, de 30, 60, 90 dias, geralmente. A auditoria, ela será baseada em evidências. Quais são os documentos que serão solicitados, né, pela Auditoria Fiscal do Trabalho? O seu PCMSO, o seu PGR, a sua avaliação ergonômica preliminar ou a sua análise ergonômica do trabalho, né, aquela documentação que você já tem ali na sua empresa. E logo ele vai verificar toda a documentação, que é algo objetivo. E claro, né, gente, nós que estamos acostumados com fiscalizações, auditorias,
ele também irá ali verificar no ambiente de trabalho. Não é só a documentação. Ele vai verificar se aquilo que está na documentação é o real da sua atividade, né? Então, o foco da fiscalização é verificar se as empresas estão fazendo o gerenciamento dos riscos ocupacionais, não somente os ergonômicos, os psicossociais. Os outros riscos, eles não deixaram de existir. Então, tudo aquilo, né, que nós já fazemos, vocês já fazem na empresa, continua valendo. Então, nessa fiscalização de risco psicossocial, será verificado também todos os outros riscos, tanto os químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e os psicossociais. Um outro fator importante, que é um item, né, já de notificação pessoal, na verdade, de autuação, é quando a empresa ela deixa, né, ali de fazer, né, o seu trabalho. E a auditoria fiscal do trabalho, né, ele vai autuar ou notificar baseado na legislação. O que pode ser passivo aí de uma autuação ou de uma notificação e algo para você já se precaver. Deixar, né, de avaliar, né, tem um item da NR17 que está aqui, que é o 17.3.1. A organização deve realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho. E esse item, né, eu acredito que ele vai ser descumprido em muitas empresas, porque estão fazendo a identificação dos riscos psicossociais somente através de um questionário, somente através ali do indivíduo, colhendo a percepção do trabalhador. Então, se você não tiver, né, ali a avaliação do ambiente dentro dos termos da NR17, que é, como eu já disse, através de uma EP ou através da análise ergonômica do trabalho, você poderá sim ser notificado e até mesmo autuado. Por quê? Você está deixando de avaliar a situação de trabalho. Quando nós falamos da avaliação de risco psicossocial, é do ambiente. É aquele risco, né, que nós falamos que é invisível, mas que está no ambiente do trabalho e não no trabalhador. Não é porque o trabalhador é ansioso, não é porque o trabalhador ele tem depressão, não. As metas daquele ambiente, daquele setor, elas são compatíveis ali com a atividade, né, são atingíveis, os trabalhadores, eles conseguem fazer a atividade levando em conta ali o seu ritmo biológico, ele precisa acelerar, a sua atividade por alguma coisa, né, ou por exemplo, porque a cadência ali ela é ditada por uma esteira. Uma outra coisa que eu percebi muitos auditores fiscais falando, né, as empresas MEI e EPP. Geralmente a contabilidade, ela emite uma declaração que não há risco, porém, não estão desobrigadas de avaliar os riscos ergonômicos e os psicossociais. Mesmo a empresa que não precisa ter o PGR, elas são obrigadas, mesmo sendo de grau de risco 1 e 2, a fazer a sua EP e a sua ET. É muito difícil você encontrar alguma situação de trabalho onde não há um fator de risco ergonômico, onde não há um fator de risco psicossocial. Então, é necessário e obrigatório a empresa, né, que é MEI e EPP, mesmo sendo de grau de risco 1 e 2, fazer a sua avaliação ergonômica preliminar ou análise ergonômica do trabalho. Um outro item que pode sim ser aí de autuação e que vai ser usado na auditoria fiscal do trabalho é a organização, né, deixar de considerar as condições de trabalho, para avaliar ali os fatores psicossociais dentro do gerenciamento de risco, que é aquilo que nós falamos um pouquinho. Não adianta eu aplicar um questionário e não avaliar o ambiente.
Os riscos psicossociais, eles devem ser extraídos da análise ergonômica do trabalho ou da avaliação preliminar. E logo, esses documentos precisam avaliar a carga de trabalho, precisa avaliar realmente a situação de trabalho e informar ali os fatores de riscos que aqueles trabalhadores eles estão inseridos. Então, esses são os documentos que você precisa ter para poder abastecer ali o seu PGR. Outra questão que pode ser possível de autuação, você deixar de garantir que os empregados sejam ouvidos durante o processo de avaliação. O questionário, pessoal, a auditoria fiscal ela deixou bem clara e o próprio manual ele também traz isso. Não é obrigado a aplicar um questionário, mas é obrigado o trabalhador a participar desse processo. Você precisa inserir o trabalhador. Isso já é algo, né, da ergonomia. A gente entrevista o trabalhador, mas eu, como uma prova objetiva, o questionário, ele nos ajuda a garantir e até mesmo a evidenciar essa participação. Você entender a percepção do trabalhador sobre os relacionamentos no trabalho, sobre o seu cargo, se ele tem clareza sobre aquilo, né, que ele entrega, que ele faz, sobre o controle, sobre as mudanças e a comunicação. Será que quando há uma mudança na empresa, existe uma comunicação com esse empregado? Será que ela é efetiva? Então, o questionário, além de trazer, né, com riqueza essa percepção do trabalhador, ele vai garantir uma prova objetiva. Tipo, o trabalhador, ele participou desse processo. Então, o que eu faço nas minhas práticas, né? Quando eu vou aplicar um questionário, o trabalhador, ele vai assinar uma lista de que ele participou desse processo e vai responder o questionário de forma anônima, para eu garantir que ele falou sobre o seu trabalho e não foi identificado. Mas o questionário ele pode sim trazer ações que serão relevantes para um plano de ação. Todos os questionários, né, que avaliam fator psicossocial, geralmente ele não me dá uma nomenclatura de risco, até porque ele propõe avaliar, né, quesitos relacionados à demanda, controle, mas ele não vai falar sobre a atividade, a situação de trabalho em que aquele trabalhador está inserido. Logo, esses questionários ele vai trazer níveis de estresse naquilo que ele propõe avaliar. Logo, será que é do questionário que eu vou abstrair ali aquele risco? Né? Como eu disse, ele não traz o risco, mas ele traz melhorias para que eu possa trazer para dentro do meu gerenciamento de risco, para eu melhorar a minha demanda, o meu controle, né? A percepção do trabalhador, ela é importantíssima para que venha trabalhar ao longo de 12 meses, né, o tempo que for determinado, para que isso não vire um risco psicossocial futuro. Então, ouvir o trabalhador é algo que a empresa precisa comprovar que isso aconteceu de fato. Um outro item, né? Deixar a organização de identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Uma vez que você identificou um fator de risco, logo você vai ter a gradação desse risco. Posteriormente, você vai ter que informar quais são os possíveis agravos, ou seja, esse trabalhador ele pode ter o quê se ele estiver exposto a esse risco? Ele pode ter uma fadiga física, uma fadiga mental, ele pode ter algum transtorno mental relacionado a esta atividade. Então, você precisa, né, trazer os possíveis lesões ou agravos também na sua avaliação, seja na avaliação preliminar ou na análise ergonômica do trabalho. A sua empresa precisa ficar atenta ao receber uma documentação. Precisa estar atendendo todos esses quesitos. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje, eu quis trazer um pouco sobre o que, né, já está
na auditoria fiscal, sobre o que será fiscalizada aí as empresas sobre os riscos psicossociais. Se fala muito, né, sobre os implementadores da NR1. Gente, a NR1, ela é tão extensa, né? Nós estamos falando de riscos químico, físico, biológicos, ergonômicos e psicossociais. Os psicossociais, ele é somente um item ali da norma. E cuidar, né, da saúde mental dos trabalhadores, você ter uma boa organização do trabalho, é o papel de todos. Nós temos que olhar para a organização do trabalho. Não adianta falar que estou fazendo gerenciamento de risco psicossocial olhando somente para o trabalhador, olhando somente para a percepção do trabalhador. Eu preciso olhar para o trabalho, eu preciso olhar para a organização do trabalho. Como que estão as metas de trabalho? Como que está a organização desse trabalho? O meu líder, ele recebe treinamento adequado? Ele entende de gestão de pessoas? Nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco mais sobre esse assunto. Mas nesse vídeo aqui, você já pode compartilhar e você já pode verificar se na sua empresa você está fazendo a identificação correta dos riscos psicossociais. E até as próximas orientações.